senhores pastores, pastoras, dirigentes de congregação, obreiros em geral e principalmente superintendentes e professores da escola dominical nas nossas congregações em todo o Brasil, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui agora com a lição 3 da nossa revista da escola dominical Atualidade Cristã. A lição 3 será ministrada no dia 19 de janeiro de 2020, com o tema A Cidade como Palco da Política segundo a Bíblia. Ou seja, todo o nosso tema de política, ele está embasado na Bíblia. Então, o professor deve aproveitar para esclarecer à sua classe, aos seus alunos e à igreja onde ele ministra, que a intenção do tema da revista da Escola Bíblica Dominical e das lições não é entrar em polêmica, ou seja, discutir mérito, o que é melhor esquerda, o que é melhor direita, o que é melhor centro. Não é essa a questão. A questão é esclarecer a Bíblia sobre política à luz da Bíblia, porque a Bíblia está repleta de narrativas envolvendo o poder político. Agora, no tema de hoje, nós vamos ver a cidade como palco da política segundo a Bíblia, ou seja, a política surgiu e foi criada em função dos problemas das cidades. Tanto é que política, uma das definições é a arte de governar a cidade. Essa palavra aqui, cidade, corresponde ao termo filosófico antigo chamado Estado. Cidade, Estado, país é a mesma coisa. É a mesma coisa também dizer que a cidade é um espaço cheio de conflitos. E aí entra a política como um dos significados dela, conceito dela, que é também a arte do diálogo, a fim de se evitarem os conflitos ou as guerras. Nós temos um objetivo geral e vamos nele, né? Como eu já esclareci, para você receber mais alguns subsídios, alguma ajuda, acesse o nosso canal no YouTube, um lugar onde Deus é adorado. E ali você vai assistir mais algumas palestras e também pegar algumas dicas, subsídio, você que é professor, para você ter uma boa aula junto a sua classe e a sua classe ficar ansiosa para assistir a sua aula na próxima semana. Então vamos lá, o objetivo geral é estudar sobre a natureza e as condições morais das cidades, palco das práticas políticas. E aí eu quero pedir permissão a você tomar um pouco de água. Vamos então para os objetivos específicos. Primeiro, objetivo específico que corresponde ao ponto 1. Promover uma análise sobre a natureza do homem, que é o fundador da cidade. Segundo, que corresponde ao segundo ponto, mostrar que para conhecer a natureza das cidades, basta conhecer a natureza do homem. E terceiro, que corresponde ao terceiro ponto, mostrar que o cotidiano das cidades é marcado essencialmente pelos conflitos, e esses conflitos em função das competições, das disputas que há entre os moradores da cidade. Disputas por espaço, por privilégios, por acessibilidade, etc. Escola, que é educação, saúde,
moradia, segurança, tudo isso constitui um grande problema ou o grande problema das cidades. Lembre-se da introdução. Não gaste mais tempo do que 5 minutos na introdução, para não acontecer de você invadir o tema dos pontos seguintes, porque depois, quando você chegar lá, não terá o que dizer para os seus alunos. Então, o ponto 1 tem o tema Conhecendo a Natureza Humana. Ou seja, nesse ponto nós vamos procurar estudar sobre a natureza humana. O que é natureza? Natureza é aquela parte do ser que não muda. A água é água, fogo é fogo, como eu já disse, barro é barro, ferro é ferro. Você pode até juntar barro e ferro, mas eles não se misturam. Assim é a natureza da igreja, que é espiritual, e a natureza da política, que é humana ou natural ou material. Elas podem até conviver junto, e é possível, mas elas não se misturam. Uma é terrena, a outra é celestial. Então vamos lá. O subponto 1.1 fala sobre a origem extraterrena do mal. Ou seja, o mal não surgiu na terra. O mal surgiu antes de Adão e Eva, no coração de Lúcifer. Não me pergunte como, e se você souber, por gentileza, liga ou me manda um e-mail dizendo como você descobriu isso, que eu vou gostar muito. Mas eu não sei como o mal surgiu no coração de Lúcifer, já que ele era um anjo perfeito. O subponto 1.2 fala sobre a origem terrena do mal, ou seja, quando Lúcifer foi lançado do céu juntamente com a terça parte dos anjos, ele veio para a terra. E lá começou a conversar com a serpente, e a serpente com Eva, e a semente do mal foi plantada no coração de Eva, que depois passou para Adão e passou para toda a humanidade. Então, nós estamos estudando sobre a natureza humana e como o mal invadiu a natureza humana. Logo depois, o mal estendeu suas garras para as gerações seguintes, que corresponde ao nosso subponto 1.3. Então, a origem extraterrena do mal, 1.2, a origem terrena do mal, e depois nós vamos ver como esse mal se estendeu a todas as gerações até chegar a nós, de tal forma que nenhum homem pode dizer que é bom, exatamente por causa desse mal que se apossou da sua natureza. O ponto 2 fala sobre a cidade, e está escrito o seguinte: a cidade tem a mesma natureza do seu Criador. Quem criou a cidade? Nós vamos ver no subponto 2.1 a origem bíblica do espaço físico chamado cidade. Está lá em Gênesis 4, 16 e 17. Ela desnuda a natureza do fundador da primeira cidade e sua fuga para Nod. Nod quer dizer terra de ninguém. O personagem que fugiu da presença de Deus foi Caim. Caim fugiu da presença de Deus, foi para uma terra chamada Nod, fundou uma cidade lá, botou o nome dela de Enoque, que corresponde ao nome do seu primeiro filho. Agora eu te pergunto, e você deve perguntar para a sua classe: você pode esperar alguma coisa boa de alguém que foge da presença de Deus? Que foge de Deus, que se esconde de Deus? A cidade não foi Deus que criou. A cidade, a primeira cidade que nós temos notícia pela Bíblia, que foi fundada, chama-se Enoque, fundada por Caim. Certamente, com medo de ficar sozinho, ele arrumou um espaço para as pessoas se aglomerarem com ele, por causa do medo. Mas aí surgiram vários males que acompanham as cidades. O subponto 2.2 fala que a cidade é propícia ao caos. Caos é o quê? Caos é aquilo que foge daquilo que nós planejamos. Nós planejamos
comer uma carne assada, um churrasco, pescar, assar o peixe que a gente pega, mas quando vai ver lá, esqueceu o fósforo, por exemplo. O esquecimento do fósforo gerou um caos. Caos, fome, desordem, morte, etc. Ou seja, a cidade é propícia ao caos, falta de luz, falta de saneamento básico, falta de energia, falta de tudo que é essencial ao homem. Então é uma balbúrdia, trânsito pesado, mortes, assassinatos, adultério, prostituição, drogas. Tudo isso é caos. Está no ponto 2.2. E o 2.3 fala o seguinte: o meio político está mais para matilha que para rebanho. O meio político, o meio da politicagem, da politicagem, da politiquice e de politiqueiros, é mais propício à matilha. Matilha representa o quê? Lobos, por exemplo. Pega a sua presa, rasga a sua presa, dilacera a sua presa impiedosamente e depois eles mesmos ficam se matando quando a carne está pouca, quando a carniça está pouca. Então, é diferente da natureza da igreja, que a igreja é formada por um rebanho. Rebanho é diferente de matilha, rebanho é de ovelhas, matilha é de lobo. Nós vamos para o ponto 3. As cidades são ilhas de conflitos, elas não fogem disto. Analise sua cidade. Tem pessoas que botam lá, Brasília é de Jesus, Rio de Janeiro é de Jesus, mas a gente sabe que não é. Se fosse de Jesus, nós não veríamos tantas barbaridades nelas. É isto que você tem que mostrar para a sua classe, fazer a sua classe entender isto. Nós falamos no 3.1 sobre um monstro bíblico chamado Leviatã. Está lá em Isaías, você procure a referência, que o Leviatã é um monstro descrito por um filósofo chamado Thomas Hobbes, que representa o Estado. Ou seja, quando o Leviatã se levanta, quando o monstro se levanta contra você, não há escapatória, porque você que criou a cidade, ou que mora na cidade, é menor do que ela. E se você não se cuidar, ela te destrói. O ponto 3.2 fala sobre a cidade como palco histórico de desavenças. E o subponto 3.3 apresenta cidades destruídas por causa da sua maldade. Todos vocês conhecem a história da Babilônia, que foi destruída por causa da sua idolatria, de Nínive por causa da sua violência, de Jerusalém por causa da sua idolatria e desobediência a Deus, Samaria, que foi destruída por causa da idolatria. Cidade do Rio de Janeiro é chamada de a Babilônia brasileira, fizeram até um filme, Rio Babilônia. Então, cada cidade tem a sua característica de mal, de maldade. Isso sem querer desmerecer Rio de Janeiro, nem Brasília, nem qualquer uma cidade. São a sua natureza, ou faz parte da sua natureza ser assim. Com isso eu encerro, leia a conclusão para os seus alunos, e no glossário tem algumas palavras que você pode ver o significado. Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês. Acessem o